Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma live de física contemporânea. E nós vamos dar sequência à parte de álgebra linear com as definições fundamentais que nós iniciamos no nosso último encontro. Então, acompanhe lá. Nós fizemos na nossa última live, nós fizemos a definição, segundo Dirac, do produto interno de dois vetores. Então, dois quets. No caso, eu exemplifiquei no final da nossa última live, se nós temos dois quets, como aqui estão, A e B, o ket A, I2, e o ket B, 1, 4i. O produto bracket é feito segundo o que a própria notação criada por Dirac indica. O que é o Bra associado a um dado ket? Se esse ket for representado como aqui por uma matriz coluna, o Bra é exatamente a transposta conjugada dessa matriz. Ou seja, a transposta será coluna convertida em linha. E conjugada, nós apanhamos o complexo conjugado dos elementos do ket. Nesse caso, o complexo conjugado de menos i é menos i. De 2, por ser real, continua sendo 2. E veja lá, em seguida você vai multiplicar pelo ket b. Então, o ket b é simplesmente colocado à direita para ser multiplicado. Nada se tem que fazer com ele. Fazendo essa continha, lembrando lá, menos i vezes 1 mais 2 vezes 4i. E isso resulta em menos i mais 8i, que dá 7i. Portanto, nesse caso, o produto interno bracket dos kets A e B resultou num número complexo. Muito bem, a próxima definição da álgebra linear extremamente importante é a número 5 e os itens que derivam dela. A ideia de ortogonalidade e as chamadas bases ortonormais. Começando com a definição do que nós chamamos de norma. O que é norma de um vetor? Nesse caso, norma de um ket. No contexto em que estamos trabalhando, a norma do ket, V no caso, será representada dessa maneira. Então, temos duas barras, V, duas barras. Esse símbolo universal corresponde à norma do nosso ket V. E essa norma é o número real positivo ou nulo, assim definido. A norma de um determinado ket, nesse caso V, é igual à raiz quadrada do bracket de V por si mesmo. Então, BRAV vezes ket V. É dessa maneira, extraindo a raiz quadrada desse produto, que nós obteremos a norma do nosso ket, do nosso vetor V. Em particular, se um vetor tem norma unitária, ou seja, se a norma desse vetor é igual a 1, dizemos que ele é normalizado, ou então que ele está normalizado. Então, é uma linguagem própria do contexto em que a gente vai trabalhar. Vetor normalizado é aquele que tem norma igual a 1. Esse é um vetor que está ou é normalizado. Desse modo, usando a definição, veja lá. A norma, que por definição é raiz do bracket de V por si mesmo, igual a 1. Nesse caso, naturalmente, se a raiz quadrada desse produto igual a 1, o próprio produto deverá ser igual a 1. Portanto, vetores que estão normalizados devem satisfazer sempre a essa relação. O produto bracket do vetor por si mesmo, caso ele esteja normalizado, deverá ser sempre igual a 1. Essa é a condição segundo a qual a gente obtém a normalização de um determinado vetor. Normalizar um vetor é garantir que essa relação seja verdadeira. O bracket desse vetor por si mesmo tem que resultar em 1. Essa é a condição de normalização de um determinado vetor ou ket. No caso específico em que a gente está trabalhando, ou seja, vetores em um espaço de dimensão finita, o ket normalizado pode ser obtido fazendo simplesmente o seguinte:
Normalizar o ket será multiplicá-lo por 1 sobre a sua norma. Vamos exemplificar. Acompanha aí. Vamos considerar, então, que nós temos o ket V, que é 1/3i. Então, vamos primeiro calcular a sua norma. Por definição, é raiz quadrada do braquete de V por si mesmo. Então, teríamos norma de V igual a raiz quadrada de... Quem é o Bra associado ao ket V? Então, veja lá, ket V é 1/3i. Quem é o Bra? Sempre, nesse contexto, a matriz transposta conjugada. Então, a transposta conjugada de 1/3i será a linha, coluna vira linha, transposta, complexo conjugado de 1 é 1, complexo conjugado de 3i é menos 3i. Então, construímos aqui o Bra-V, vezes o ket-V. Então, reproduzimos o ket-V e fazemos o produto, 1/3i. Nesse caso, observe, teremos então linha vezes coluna, 1 vezes 1, menos 3i vezes 3i. Isso resulta em 1 vezes 1 é 1, menos 3i vezes 3i é menos 9i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado e identidade dos complexos é menos 1. Então, teremos 1 menos 9 vezes menos 1. 1 mais 9, raiz de 10. Portanto, a norma do nosso ket V, 1/3i, vale raiz de 10. Portanto, é um número real, que será positivo ou nulo sempre. Nesse caso, não é nulo, mas sempre positivo. Raiz de 10 para o caso desse nosso ket V. Agora, vamos normalizá-lo. Conhecida a norma, como acabamos de ver, como normalizar o vetor? Basta multiplicá-lo por 1 sobre a norma. Então, teremos o ket V normalizado, aqui eu indiquei com índice n, é a norma, 1 sobre a norma, 1 sobre raiz de 10, vezes 1/3i. Podemos, obviamente, multiplicar o fator 1 sobre raiz de 10 pelas entradas da matriz. Então, equivalentemente, teríamos vetor V, ket V normalizado, igual a 1 sobre raiz de 10 e 3i sobre raiz de 10. Agora vamos estabelecer propriedades gerais do produto interno, do produto braquete. Algumas regras fundamentais e propriedades completamente abrangentes que nós vamos utilizar daqui por diante. Quanto ao produto interno e à norma dos kets, dos vetores, deve-se destacar que são válidas as seguintes propriedades gerais. Então, em linguagem matemática, veja aí. Para todo K, K é um escalar, é um número, nesse caso, complexo. E para todo U e V pertencentes a um espaço vetorial as 3 propriedades que eu vou enunciar agora são completamente gerais e válidas. Primeira propriedade, veja lá. O braquete VU e o braquete UV, percebeu? Produto na ordem inversa. Inverti o produto. VU invertido para o V. Eles não são iguais. O produto UV é o complexo conjugado do produto VU. Em outras palavras, se nós invertermos o produto braquete, o resultado, o número que será obtido, será o complexo conjugado do produto original. Ou seja, se V vezes U é igual a, digamos, 2i, U vezes V resultará em menos 2i, complexo conjugado do produto V vezes U. Propriedade P2. Segunda propriedade, então. A norma de V, como já definimos, que é raiz quadrada do braquete V por si mesmo, é sempre maior que ou igual a zero. Então, nós já caracterizamos na definição essa condição. Então, o módulo, a norma de um determinado ket será sempre positiva ou nula.
Em particular, se nós estivermos procurando a norma de KV, lembrando que K é sempre um escalar, é um número real ou complexo, essa norma é igual a, atenção à notação aqui, módulo de K, módulo do número do escalar que multiplica o vetor V, vezes a norma desse vetor. Então, observe que há distinção aqui, muito importante. Os números, os escalares, as constantes reais ou complexas, no contexto que nós estamos trabalhando, eles têm módulo. Os vetores, os cats que nós estamos utilizando, eles têm norma. Portanto, no contexto amplo e geral em que nós estamos lidando, os escalares, os números reais ou complexos, têm módulo, representado, como sempre, pelas duas barrinhas. Os vetores, os cats, eles têm norma, calculado como a gente já definiu. Raiz quadrada do braquete desse vetor por si mesmo. Isso é a norma. O módulo do número real ou complexo é obtido usando as propriedades algébricas dos reais ou dos complexos, que a gente já conhece. P3, propriedade extremamente importante. Essa é a famosa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Dois matemáticos muito importantes do século XIX. Eles estruturaram a noção de limite e uma série de outras relações muito importantes para a matemática. Essa desigualdade nós vamos utilizar quando formos demonstrar a relação ou as relações de incerteza ou de indeterminação, como é melhor dito na mecânica quântica. Então, esse item de propriedade número 3 é extremamente importante aqui no nosso contexto. Essa desigualdade de Cauchy-Schwarz determina que, veja lá, módulo, aqui são duas barrinhas apenas, módulo do braquete UV, do produto interno de U por V, sempre será menor ou igual ao produto das normas dos dois cats utilizados, de U e de V. Portanto, é uma desigualdade, menor ou igual, por isso desigualdade. Então, o módulo do resultado do produto interno de U por V, lembrando que o braquete sempre resulta em um número real ou complexo, portanto, tem módulo. Será sempre menor ou igual a produto das normas dos dois vetores, dos dois cats que estão sendo multiplicados. Equivalentemente, eu posso inverter a desigualdade. Então, o produto das normas de U e de V será maior que ou igual ao módulo do braquete UV. Se nós quisermos elevar ao quadrado, já que todos eles são positivos ou nulos, podemos elevar todos os termos ao quadrado. Isso não altera a desigualdade. Então, ela é mais conhecida quando colocada nessa forma. Norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado será sempre maior que ou igual ao módulo ao quadrado do produto UV. Então, essa é uma desigualdade extremamente importante que, como eu disse, nós vamos usar lá na frente quando tratarmos das relações de indeterminação. Então, 3 propriedadezinhas universais aí do produto interno e da norma. Vamos usá-las, e o que a gente já sabe agora, para caracterizarmos a chamada ortogonalidade. Um espaço, claro, de dimensão finita, condição de ortogonalidade. Quando dois cats, dois vetores, U e V, pertencentes a um certo espaço vetorial, são ortogonais. Eles são ortogonais quando o produto interno, o braquete de U e V, for igual a zero. Então, essa é a condição que nos dá a chamada ortogonalidade, ou seja, os dois são ditos ortogonais, quando o produto, o braquete, entre eles, for igual a zero. Exemplo, veja lá. Dados os cats U, que é I e 2, e V, que é menos 2i e 1,
Como saber se os dois são ortogonais? Fazendo o braquete entre eles. Então, vamos lá. Bra associado ao ket U vezes o ket V. Então, temos lá. O nosso ket U é I2. Lembrando como é que se faz o Bra? Coluna vira linha. E pegamos o conjugado, o complexo conjugado das entradas da matriz. Então, o complexo conjugado de I é menos I. De 2 é 2 mesmo, uma vez que 2 é real puro. Vezes o ket V. Então, reproduzimos o ket V e fazemos o produto das duas matrizes, que vai resultar em quê? Menos I vezes menos 2I, menos I vezes menos 2I, mais 2 vezes 1. Então, teremos menos vezes menos mais 2i ao quadrado, mais 2 vezes 1, 2. Lembrando sempre, identidade dos complexos, i ao quadrado menos 1. Então, teremos 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, 0. Portanto, quando o braquete de dois determinados vetores resulta em 0, dizemos que eles, nesse caso, U e V, são ortogonais. Definição muito importante. E é ela que nos vai levar à ideia de base ortonormal. O que é uma base? É um conjunto de vetores linearmente independentes, como já comentamos na última live. O grande ponto é, queremos obter uma base desse tipo, para usá-la como representação de qualquer vetor do nosso espaço vetorial. Necessariamente não teria que ser uma base ortonormal para garantir isso, mas ela facilita tremendamente a expressão dos vetores, como nós vamos ver na sequência. Então, definindo, uma base ortonormal em um espaço de dimensão finita, ou então infinita e enumerável, como diriam os matemáticos, pode ser assim definida. Então, veja lá a definição de base ortonormal. Dado um espaço vetorial E, o conjunto B é 1, é 2, é N, que obviamente está contido nesse espaço, constitui uma base ortonormal se, veja as condições, seus elementos, ou seja, se todos os E1, E2, EN são tomados 2 a 2, quando comparamos um com outro, ortogonais e apresentam norma unitária. Então, duas condições para que esse conjunto de vetores formem uma base chamada de ortonormal. Primeiro, eles têm que ser ortogonais. Acabamos de definir ortogonalidade. Lembra lá? Olha aí. Quando é que dois vetores são ortogonais? Quando o seu produto braquete for 0. Portanto, voltando, veja lá, todos os elementos da base têm que satisfazer essa propriedade. Se eu fizer o braquete de E1 com E2, eles têm que ser ortogonais, tem que resultar em 0. Se eu fizer E1, E3, 0. E assim, para todos os pares, olha lá, tomados 2 a 2. Então, se isso for satisfeito, primeira condição, a base pode ser uma base ortonormal. Ela será formada, por enquanto, de vetores ortogonais. Para ser a segunda parte do nome, normal tem a ver com norma, normalizados. Todos eles terão que ser normalizados. O que significa normalizado? Significa que o nosso ket tem norma unitária. A sua norma vale 1, como definimos acima. Isso pode ser representado numa relação muito conhecida no mundo da mecânica quântica. Essa relaçãozinha garante, para um caso de base finita, no espaço de dimensão finita, a condição de ortonormalidade, que a base seja ortonormal. Veja aí. Produto braquete EI e J. Esse I e J são os contadores, são os índices dos vetores. O I e o J podem ser 1, 2 até N. Então, fazendo-se o braquete E e J, o resultado será 1
se I igual a J. Isso garante que eles têm norma unitária. Por isso, quando I igual a J, é 1, é 2, é 3, vezes é 3, etc., para que a base seja ortonormal, para que ela seja normalizada, o resultado tem que dar 1. E a segunda condição, eles também têm que ser ortogonais. O que acontece quando dois vetores são ortogonais? O braquete tem que resultar em 0. Então, E1 vezes E2, 0. Ou seja, tem que dar 0 sempre que I diferente de J. Então, E1 é 3, 0. E2 é 4, 0. E assim por diante. Portanto, essa relação sintetiza a condição para que tenhamos vetores constituintes de uma base ortonormal. Se nós testarmos todos os vetores da base, 2 a 2, e eles satisfizerem a essas duas condições, nós teremos, então, uma base ortonormal. Esse símbolozinho aqui do meio é um delta, delta minúsculo, delta IJ. E ele é muito chamado no meio dos matemáticos de delta de Kronecker. Então, esse númerozinho delta IJ, ele vale sempre 1 se I igual a J e vale 0 se I diferente de J. Exemplificando, veja lá. Como vimos há pouco, no exemplo anterior, os quets U e V, I2 e menos 2I1 são ortogonais. São exatamente os que testamos no exemplo lá em cima há pouquinho. Então, podem com isso, já que eles são ortogonais, formar uma base ortonormal para um espaço de duas dimensões. Não é? Metade do que precisa eles já têm, eles são ortogonais. Qual é a condição de serem ortogonais? Se você fizer o braquete de U com V, o resultado é 0, como nós mostramos no exemplo. Mas falta normalizar os vetores, né? Para que o produto braquete de cada um por si mesmo dê 1. Então, apanhando a norma do primeiro, norma de U, raiz quadrada do braquete U por U, resulta em quê? I2 menos I2, transposta conjugada, vezes o próprio U, resultará em menos I vezes I, menos I ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos I ao quadrado, lembrando, I ao quadrado é menos 1, vezes menos dá mais 1. 1 mais 4, 5, raiz de 5. Portanto, a norma do primeiro vetor é raiz de 5. Ah, eles têm que estar normalizados? Sim, olha lá, ortonormal. E como normalizar? Dividindo pela norma, como nós mostramos há pouco. Fazemos o mesmo para o V. Então, multiplicando V por si mesmo, BRAV vezes QET-V, então está lá. Transposta conjugada. Então, o conjugado de menos 2i é 2i. De 1 é 1 mesmo por ser real. Vezes o QET-V, menos 2i, 1. 2i vezes menos 2i, menos 4i2. 1 vezes 1, 1. E 2 menos 1 vezes menos 4, 4. Então, teremos 4 mais 5, raiz de 5. Então, os dois têm a mesma norma, raiz de 5. Vamos normalizá-los. Então, normalizando o vetor U, teremos U sobre a norma de U. A norma de U, como a gente mostrou, é raiz de 5. E o vetor, o ket U, é I2. Então, podemos passar o fator raiz de 5 para o interior, né? Das entradas da matriz, teríamos I sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Então, normalizando agora o ket V, o que teríamos? Menos 2i sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Ou seja, o que fizemos agora é somente normalizar os vetores. Então, conclusão. Uma vez que eles são ortogonais, voltando lá na hipótese, veja. Então, eles são ortogonais. Como nós fizemos mais cedo, o produto braquete de U e V é 0. Então, eles já são ortogonais. Para formar a base ortonormal, falta que eles estejam normalizados. Então, calculamos a norma de ambos. Nesse caso, deu 5, raiz de 5. E a normalização é simplesmente dividir cada um deles por sua norma. E, portanto, esses agora, quets U e V normalizados, constituem uma base ortonormal para um espaço de duas dimensões. E o que nós fazemos com esse conjunto chamado de base ortonormal?
Para que ele nos servirá? Ele nos servirá para fazermos exatamente a expansão de um determinado vetor nessa base. Então, a base ortonormal é utilizada para que nós possamos expandir ou escrever qualquer vetor do espaço vetorial em que nós estamos trabalhando a partir dessa base. Então, nosso próximo item é exatamente expandir o vetor genérico, um vetor qualquer, numa base ortonormal, que é o caso mais prático, aquele que nós mais utilizamos. Como fazer isso? Seja B uma base ortonormal, essa que nós acabamos de testar, por exemplo, com os vetores U e V, de um determinado espaço vetorial E, cuja dimensão é N. N, dimensão do espaço vetorial, igual a Nzinho, que é o número de vetores constituintes da base. Lembrando sempre que nós estamos, por enquanto, trabalhando numa base finita, ou seja, temos N vetores formando a nossa base. Nesse caso, expressa-se ou expande-se. É uma linguagem muito comum entre os físicos da área. Expandir um vetor numa base. O vetor V genérico, qualquer que seja ele pertencente ao espaço vetorial, nessa base B, fazendo-se a seguinte expressão. O ket V, o vetor genérico desse espaço vetorial, será C1 é 1, veja lá, primeiro elemento da base, mais C2 é 2, segundo elemento da base, mais Cn é N, último elemento da base. E quem são os C1, C2, Cn? São os coeficientes da expansão linear. Nessa expressão ou expansão, esses coeficientes são obtidos de que maneira? Veja lá, são obtidos fazendo-se coeficiente C1. Como é que ele é obtido? Fazendo-se o braquete de E1V. C2, braquete E2V. Cn, produto interno, é NV. Onde, lembrando, cada um dos S são os integrantes da base ortonormal. Dessa maneira é que fazemos, então, a expressão, a expansão de qualquer vetor numa dada base. Será sempre uma combinação linear dos vetores da base. E os coeficientes C dessa combinação linear são todos obtidos pelo produto de cada um dos elementos da base pelo vetor que está sendo expandido. Então, resumindo de modo compacto, como fica a expressão para expansão de um vetor qualquer, de um espaço vetorial, numa base ortonormal? É dado pela nossa expressão genérica, veja lá. Somatório de 1 até n de CK é K, onde os coeficientes CK sempre serão o braquete, o produto entre o vetor de base EK e o vetor que está sendo expandido. Esse K variando de 1 até n. Essa é a expressão que resume exatamente de modo explícito o que nós acabamos de fazer. C1 é 1, mais C2 é 2, mais Cn é n. Somatório, soma dos termos. Cada termo é um produto. Então, veja lá, ó. Somatório de produtos. Coeficiente vezes o vetor da base, e cada coeficiente é o vetor da base vezes o vetor que está sendo expandido. Vamos provar essa identidade para um espaço de dimensão 2. Então, veja lá. Seja B um espaço de dimensão 2, isso vale para um espaço de dimensão finita com n qualquer. Eu vou fazer para 2, mas isso é, obviamente, extensível para 3, 4, n. Para 2, para simplificar a prova. Então, seja B igual a E1, E2, portanto, é um espaço de duas dimensões, que está contido no meu espaço vetorial E, e V um vetor qualquer desse espaço. Então, o vetor V pode ser escrito como combinação linear C1 é 1 mais C2 é 2. O que nós queremos provar é como obter o valor de C1 e C2. Então, multiplicando-se à esquerda todos os termos dessa igualdade, por quem? Pelo BRA-E1. Isso é permitido? Perfeitamente. Eu posso multiplicar por um mesmo termo todos os elementos da minha igualdade. Então, vou multiplicar todos eles à esquerda pelo BRA-E1. Então, veja lá.
Então, teremos E1 vezes V, Bra é 1 vezes V, igual Bra é 1 vezes C1, Cat é 1, mais Bra é 1 vezes C2, Cat é 2. Fiz o que disse que iríamos fazer. Multipliquei à esquerda todos os termos pelo Bra é 1. Resultando em, veja lá, E1 vezes V igual a. Como C1 é uma constante, é um escalar real ou complexo, ele pode transitar entre os elementos. Isso é uma daquelas propriedades fundamentais que nós apresentamos na construção do espaço vetorial. Portanto, C1, já que é produto, ele pode se localizar à esquerda dos outros termos. E ficaríamos com Bra é 1 vezes Cat é 1. A mesma coisa para o C2, também é um escalar, uma constante. Então, ela pode ser colocada à esquerda do produto. E teremos, então, um produto E1, E2. Cat, o Bra é 1 vezes o Cat é 2. Isso resulta em quê? E1 vezes V, veja lá. Olha a propriedade fundamental da base ortonormal. Você se lembra? O delta de Kronecker. Quando temos uma base ortonormal, que é a hipótese que fizemos, essa base E1, E2 é ortonormal. Quando multiplicamos fazendo o braquete de dois elementos cujo índice é o mesmo, ou seja, multiplicamos E1 por si mesmo, a base é ortonormal, eles têm norma 1, então o resultado desse produto é igual a 1. Por outro lado, quando os índices são diferentes, lembra lá? 1 e 2, eles são ortogonais. Então, o braquete entre eles é 0. E resulta que E1 vezes V é exatamente a constante C1, coeficiente C1. Portanto, C1 é, de fato, o produto. O braquete é 1 vezes V. E está provado, então, o valor de C1. Da mesma maneira, se prova o valor de C2. Então, multiplicando todos por E2, vamos obter o mesmo desenvolvimento. E2V, E2C1 é 1, mais E2C2 é 2. Então, teremos E2V, lembrando que os escalares podem deixar o produto à esquerda, então teríamos C1, E2 é 1, mais C2 é 2 é 2. De novo, a propriedade da base ortonormal. E2 é 1, índices diferentes, sempre resulta em 0, quando a base é ortonormal. Da mesma maneira, E2 vezes E2, índices iguais, resulta sempre em 1. Portanto, para uma base ortonormal, isso nos dá garantia de que o produto de dois elementos da base sempre dará ou 1 ou 0, caso os índices sejam iguais ou diferentes. Resultando em que E2V é exatamente o que sobra C2. Portanto, o coeficiente C2 é exatamente o produto E2 vezes V, como anunciamos na nossa expressão geral de expansão. Um último exemplo para finalizar. Expanda ou expresse o ket V, que é menos 1, 2i, na seguinte base. Essa é aquela base que nós construímos há pouco. Nós mostramos que os vetores U e V eram exatamente ortogonais, normalizamos esses vetores e, portanto, eles passaram a constituir uma base ortonormal, que aqui agora eu estou chamando de, genericamente, E1 e E2. Fazendo o teste, verifica-se que eles são ortogonais e estão normalizados. Lembra? Raiz de 5? Pois bem, quero expandir o vetor V, que é menos 1, 2i, eu quero expressá-lo nessa base. O que é expressar ou expandir? Colocar o vetor nessa forma. O vetor V, o ket V na base B, como é a forma geral, C1 é 1 mais C2 é 2. Como calculamos o C1 e o C2? Usando o que acabamos de provar. C2 é E2V e provamos também que o C1 é E1V. E é exatamente o que deve ser feito aqui. Veja lá. Você tem E1 e o V original, ou seja, o V expresso numa base canônica, numa outra base. Então, simplesmente temos que calcular os coeficientes. Quem vai ser o coeficiente C1? É 1V. Então, veja lá. Quem é E1? E1 é I sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. O Bra correspondente será menos I sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, vezes o ket V que foi dado. Então, nesse caso, teremos menos 1
3i. Fazendo o produtinho, lembrando que aqui é linha e aqui é coluna. Então, menos i vezes menos 1, que dá i sobre raiz de 5, mais 2 vezes 3, 6. 6i sobre raiz de 5, o que resulta em 7i sobre raiz de 5. O coeficiente C2 será obtido da mesma maneira, só que agora usando o outro vetor da base, o E2. Então, vendo lá, o E2 é exatamente menos 2i, 1 sobre raiz de 5. Então, fazendo o BRA é 2, veja lá, menos 2i, o conjugado é 2i. Então, teremos 2i sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Aqui é linha, vezes o ket v, que é o mesmo, menos 1, 3i. Fazendo o produto, teremos 2i vezes menos 1, menos 2i. O raiz de 5 permanece. Mais 1 sobre raiz de 5 vezes 3i, que dá 3i sobre raiz de 5. Ou seja, i sobre raiz de 5. Dessa maneira, temos os dois coeficientes. E como fica a expressão? Veja lá, a expansão do vetor V na base B, C1 é 1 mais C2 é 2. Então, usamos os coeficientes que acabamos de calcular. Então, teremos lá C1, 7i sobre raiz de 5 e o C2, i sobre raiz de 5. Isso resulta em 7i sobre raiz de 5 é 1, mais i sobre raiz de 5 é 2. Exatamente o que nós nos propusemos a fazer. Então, expressar, expandir um vetor numa base é essencialmente obter os coeficientes C1 e C2. Ou, se o espaço tiver uma dimensão maior, C3, C4, Cn, para o espaço de dimensão finita. E todos esses coeficientes são feitos pela regra geral. Braquete, ou seja, o produto interno entre o vetor da base, cujo índice é o da constante que você está calculando, vezes o vetor original dado. Muito bem, pessoal. Então é isso por hoje. Agora, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!